Oi, pessoal, aqui é a professora Carol, da Sala de Leitura Madalena Escabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. E hoje é dia do projeto Personalidades Negras, o que quer dizer que nós vamos conversar sobre a biografia de alguma personalidade africana ou afro-brasileira que se destacou no cenário mundial. Hoje nós vamos falar sobre Abdias Nascimento. Tem foto para vocês, como sempre. Primeiro ele aqui, ó, compenetrado, lendo, estudando. E na outra imagem, olha, cheio de expressão diferente, certo? Pelas fotografias vocês já podem ver que ele tinha uma personalidade com múltiplas faces. Ele foi escritor, poeta, ator, pintor, político, ativista. Realmente tinha várias faces e lutava em todas elas. Um resuminho para a gente começar. Abdias Nascimento, como eu falei, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, ativista pan-africanista e fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Bom, ele nasceu em 1914 em Franca, estado de São Paulo. Sua família, bastante humilde. Ele era neto de africanos escravizados. Seu pai, sapateiro e músico, e a mãe doceira. Conta-se que mesmo na sua infância, com o pai sapateiro, ele andava descalço por aí. Bom, talvez seja uma história que vocês conheçam de perto ou já tenham visto. Às vezes a mãe é doceira, costureira, o pai sapateiro, cabeleireiro, mas vive trabalhando, utiliza, o seu fazer para ter o dinheiro financeiro para dentro de casa e às vezes os filhos nem conseguem receber, aquele do trabalho do pai diretamente. Bom, começou a trabalhar aos 7 anos de idade e também estudava. Ele completou o segundo grau com diploma em contabilidade em 1928 e continuou estudando nessa área de economia. Pela Universidade do Rio de Janeiro, em 1938, se formou em economista e também fez a pós-graduação no Instituto Superior de Estudos Brasileiros em 1957 e em Estudos do Mar, Oceanografia, em 1961. Mais à frente, ele ganhou aquela honra, Doutor Honoris Causa. Lembra que semana passada nós conversamos um pouquinho sobre isso por conta da Carolina de Jesus? Ele também recebeu o título de doutor, mesmo que não tenha feito doutorado, por causa da honra do seu trabalho para toda a comunidade brasileira, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade de Brasília, pela Universidade do Estado da Bahia e pela Universidade Obafemi Awolowo em Ilé-Ifé, na Nigéria. Então, vejam, ele foi considerado doutor e importante como ativista, economista, dramaturgo, fora do Brasil também. Outra coisa que vocês vão descobrir daqui a pouco, ele também foi pintor e teve obras expostas por vários lugares fora do Brasil. Então, vamos continuar conversando sobre o Abdias. Ele se formou, terminou o segundo grau em 28 e se alistou ao exército em 1929, saindo de Franca para a capital paulista. Foi lá, em 1930, que ele começou a se enturmar e a trabalhar no movimento negro. Participou da Frente Negra Brasileira, organizou o Congresso Afro-Campineiro, que protestava contra a discriminação racial e discutiu as relações raciais na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Participou de muitos protestos contra o regime do Estado Novo, o regime onde o presidente era o Getúlio Vargas.
o que lhe valeu uma prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Ele ficou 2 anos preso no Carandiru por levantar a voz contra as discriminações raciais e contra o racismo. Ainda assim, não parou. Dentro da penitenciária, ele fundou o Teatro do Sentenciado, cujos integrantes eram os prisioneiros, que criavam, ensaiavam e apresentavam seus próprios espetáculos teatrais. E também ajudou a fundar o Jornal dos Prisioneiros, para que eles tivessem voz. Não estamos querendo dizer aqui que todos que estavam lá não tinham culpa de nada. Claro que não. Mas que, ainda assim, mereciam falar sobre os seus sofrimentos, também deveriam receber educação e oportunidade de melhora. Além do que, não sabemos quantos outros estavam ali injustamente, assim como Abdias, somente pela sua cor. Bom, em 1943, ele saiu então do Carandiru. E em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro, dando continuidade àquele trabalho. Essa entidade rompeu a barreira racial no teatro brasileiro. Foi a primeira entidade afro-brasileira a ligar a luta pelos direitos civis e humanos dos negros à recuperação da cultura afro-brasileira. Eles denunciaram a segregação no teatro brasileiro, sobretudo com a prática de pintar atores brancos de negro para desempenharem papéis dramáticos. Então vocês vejam, né? O preconceito era tanto que até quando os personagens eram negros, os negros eram excluídos e pintavam seus atores. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, de blackface, né? Hoje em dia até é considerado crime como outras práticas racistas, né? Mas olha que interessante, o teatro experimental do negro não se limitou a escrever, ensaiar peças e lutar por lugar dos negros no mundo artístico. Ele oferecia cursos de alfabetização e cultura geral africana para os seus integrantes, com o intuito de fortalecer as mulheres negras e os homens negros. A maioria dos seus integrantes eram de empregados domésticos, trabalhadores e operários, desempregados e funcionários públicos. E ele foi responsável pela formação da primeira geração de atores e atrizes negros e favoreceu a criação de uma dramaturgia de teatros, de novelas, com linguagem e cultura afro-brasileira. Bom, ele continuou na liderança desse teatro experimental negro, mas foi trabalhando também em outras frentes. Realizou a Conferência Nacional do Negro em 1949 e o primeiro Congresso Negro Brasileiro em 1950 no Rio de Janeiro. Ele foi um dos principais organizadores do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que lutou pela libertação de presos políticos do Estado Novo, que assim como ele, haviam sido presos só por pensarem diferente de quem estava no governo da época. Bom, o Teatro Experimental do Negro também organizava concursos de artes plásticas e de beleza, para que os negros fortalecessem sua autoestima. Bom, como eu falei para vocês, o Abdias também teve uma carreira política, né? Ele atuava no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que era uma grande força de oposição ao regime autoritário que ficou instituído no golpe militar de 64, a ditadura. E assim, ele mais uma vez sofreu as consequências e foi exilado. Alvo de repressão policial no regime militar, ele não pôde retornar ao Brasil e, quando foi inaugurar uma exposição de seus quadros de arte negra nos Estados Unidos, foi impedido de regressar.
Ele ficou em exílio pelos Estados Unidos e também na Nigéria por 13 anos. Durante esse período, participou de inúmeros eventos no mundo africano e, entre outros, organizados sobre africanismo nos Estados Unidos. Assim, ele introduziu a população negra do Brasil ao palco da história africana mundial. E quando voltou do exílio em 1978, continuou lutando, participando de protestos e atos políticos e das reuniões de fundação do Movimento Negro Unificado contra o racismo e a discriminação racial, o MNU. Bom, suas artes plásticas, suas pinturas foram exibidas em inúmeros centros culturais, museus e universidades, de Yale, de Howard, na Associação de Artistas Afro-Americanos, no Museu Ilé e Fé da Filadélfia, no Centro Cultural Winner City em Los Angeles e também na Nigéria, assim como em outros lugares do Brasil. Claro que depois da ditadura. Ele foi candidato nas primeiras eleições do processo de abertura democrática, né, quando acabou o governo militar, e foi o primeiro deputado negro a defender a causa coletiva da população de origem africana no parlamento brasileiro, em 1983. Na Câmara dos Deputados, ele introduziu projetos pioneiros de legislação antidiscriminatória e apresentou as primeiras propostas de ação afirmativa. O que quer dizer ações afirmativas? Não são ações que, além de lutar contra a discriminação, oferecem ferramentas para que o povo negro se fortaleça e alcance novos lugares na sociedade, como as cotas raciais nas universidades. Bom, ele também foi senador e secretário do governo no estado do Rio de Janeiro. Bom, ele é autor de dezenas de livros publicados em inglês e em português, além do já mencionado Jornal do Quilombo, né? Lá da época do Estado Novo. Ele também escreveu em revistas como Afrodiáspora, Tut, escreveu peças teatrais, claro, dentro do teatro experimental negro, e livros, antologias, dramas para negros, prólogo para brancos, e até poesias em axé de sangue e de esperança. Abdias Nascimento já foi descrito como o mais completo intelectual, homem e negro da cultura do mundo africano do século XX. É uma figura que nós brasileiros temos muito do que nos orgulhar, em vários aspectos diferentes, né? Uma figura de luta, uma figura da arte, da política, dos direitos humanos, e foi quase centenário. Faleceu em 2011. Vou deixar aqui para vocês um vídeo de uma das últimas entrevistas que ele deu ao ator Lázaro Ramos no programa Espelhos. E vocês vão poder ver o próprio Abdias contando um pouco da sua trajetória. Espero que vocês tenham gostado e até! Tchau!